Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu sou Paty Ventura e venho aqui falar sempre de algo que me deu uma ideia ou a experiência que eu vivi. E como já falei em outros canais, esse canal eu abri por questão de que eu vi a questão da cura, né, da questão de consciência que eu tive a partir dos estudos que eu fiz, com os estudos de cursos holísticos que eu fiz e ajudei meu filho. E sempre aqui eu venho trazer alguma ideia e coisas das minhas experiências. E hoje eu venho falar sobre algo que é o que mais derruba a gente na vida. É a questão da gente começar algo e por algum motivo a gente desistir, porque aos poucos a gente vai voltando para ser exatamente quem a gente é no momento que a gente quer mudar. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, você está de uma forma habituada a fazer certas coisas e você não tem hábito de fazer uma coisa diferente naquele dia. Você sempre faz o mesmo. Por exemplo, você vai trabalhar, você tem uma forma de pensar, você tem uma forma de falar com você, com as pessoas ao seu redor, você tem hábito de ouvir informações todos os dias a mesma coisa. Então, quando a gente está muito preso a essas informações e essas questões ao nosso redor, para mudar esse processo, você não consegue só você tentando fazer algo, ou escrevendo algo, ou você afirmando algo positivo. Você não muda isso. Porque na PNL fala sobre exatamente isso. Se você não. Primeiro você pensa, mas depois você começa a criar ações através do seu pensamento, porque você tem que criar uma coerência. A questão da coerência de pensar, falar e agir daquela maneira. Então, imagine uma pessoa que há muitos anos se comporta de uma determinada maneira e ela quer mudar. Como é que ela vai mudar de um dia para outro? Impossível isso acontecer. Você pode dar a questão do salto quântico, né? Você, não, eu entendi e agora eu mudei. Não existe isso. Você precisa colocar essas informações dentro do seu corpo e dentro da sua realidade. Se os seus olhos, os seus ouvidos, os seus pensamentos não têm coerência, nada mudou. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você reage de uma determinada maneira por conta de algo que te disseram e isso te fez criar uma aflição e você reage com raiva, sabe? Você grita ou você está sendo comandada pelas suas emoções. E quando você entende que suas emoções são reações que você tem por conta de programas que você se acostumou, e aí você reage de uma determinada maneira, porque você não escolheu antes. Então, se ainda essas emoções te dominam, seu inconsciente está te dominando. Não é você que está decidindo. Existe uma consciência que ela percebe o que você pensa e você escolhe como agir. Enquanto essa consciência ela não tiver no comando e você deixar só o seu inconsciente nessas reações, tanto com as pessoas e, por exemplo, se você vive numa vida na questão de um relacionamento tóxico e aí você permite que as pessoas te maltratem, te machuquem com palavras, com o que for, e você aceita porque você está tão acostumada com isso e você acha que você não tem mais aonde você ir, nem ninguém vai te querer, sabe? As pessoas têm ideias assim, que elas não podem fazer nada diferente, como se a vida só tivesse aquilo para ela. E não é assim. Existem infinitas possibilidades
que se você quiser mudar na sua vida, você pode mudar a partir da sua vontade e do seu desejo de querer. É lógico que você tem que colocar em prática todos os dias, como eu já disse aqui, uma coisa que você tem que ter uma relação boa com você mesma, na questão de fazer algo por você, ter a questão de silenciar e poder ficar alguns minutos, pelo menos, gente, meia hora você com você e no silêncio, recebendo alguma informação que eu sei que sua mente vai dar. E aí você fazendo esse contato com você mesmo e você vendo as reações que você está tendo diferente de como você agia. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa de paz, uma pessoa que ouve as pessoas e entende que as reações delas são justamente porque elas ainda agem através do inconsciente, dos programas, então elas vão agir de acordo a isso, elas nem têm consciência muitas vezes disso, vivem inconscientemente a vida inteira, muitas vezes vai morrer assim. E você não pode ser contra isso. Você não pode interferir nisso. E não adianta você querer mudar os outros. Por exemplo, você quer mudar a sua vida e você começa a querer mudar as pessoas ao seu redor. Você tem que ter uma consciência. Por exemplo, se você está com esse desejo de mudar, é porque nasceu em você essa possibilidade. Em outras pessoas, elas muitas vezes não querem sair disso e nem querem que você saia daí. Então, existem acordos que fazemos por conta dessas dependências emocionais que criamos nos relacionamentos, com os familiares, com a vida, na questão do teto financeiro, né, que a gente dá um limite pelas informações que a gente criou da nossa vida e do que a gente ouviu dos nossos pais e do que a gente vivenciou na questão das experiências que a gente teve. Por exemplo, se passamos por muitas dificuldades, isso vai sempre trazer essas informações. E o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele vai evitar de você ter mais dinheiro, de você crescer mais na vida. Porque para ele, o que ele já tem, na questão de ele evita ter algo diferente que ele nunca teve. É como se o dinheiro, por exemplo, se você escutou que o dinheiro é ruim, ou ele muda as pessoas, o inconsciente ele vai fazer de tudo para você evitar esse dinheiro chegar na sua vida. Ou os relacionamentos seus são tóxicos, são difíceis, você nunca dá certo. Essas informações já estão registradas em você. E aí você, todas as vezes que inicia outro relacionamento, é automático, gente. Automaticamente você começa a criar as informações que você tem sobre os relacionamentos e você ativa esse programa e aí você fica esperando que essa pessoa vá agir de maneira ruim com você, negativa com você. E então é como se você sempre ligasse um botão. E como é que você desliga esse botão? Sabe como é? Você precisa escrever o que você vê sobre algo que não dá certo para você. Por exemplo, se você quer mudar muito um relacionamento, você quer ter muito um relacionamento bom, você precisa escrever a vida que você teve. Por exemplo, como foram as experiências que você teve, que você lembra na sua infância? Seus pais deram certo? Ou seus pais viviam junto, mas sempre cheio de amargura com o outro? Ou falando mal um do outro, sabe? Então, se você viveu isso, é como se você não quisesse isso, mas como você tem essas experiências, é o que é real para você e o que você realmente, o seu inconsciente entende que é para ser. Então, ele vai repetir sempre a mesma coisa. Então, você precisa escrever todas as informações que você tem para você ditar o que você quer mudar. Porque, por exemplo, nesse relacionamento, todos os relacionamentos que
existem são ruins? Não. Então, isso já é uma crença que a gente cria. Então, você começa a desmistificar, acabar com essa crença a partir dessas informações que realmente são reais e que o cérebro entende que é real. Por exemplo, existem relacionamentos que são muito duradouros. Eles duram, eles têm família, muitas vezes vivem bem. Isso não existe que acabou o relacionamento, não tem isso. Então, você precisa deixar bem claro que é possível sim ter um relacionamento bom, saudável, né? Que você possa ter uma família tranquila, mas você precisa deixar isso muito bem listado isso, uma meta que é real para que você limpe o que não, que você vivenciou. Essas experiências você precisa eu vivi isso, eu aprendi isso, eu entendi. Eu libero qualquer informação, eu libero meus pais, que eles fizeram o que puderam no tempo que eles fizeram. Não tem como fazer diferente, por exemplo. Você não tem como escolher que seus pais ajam diferente. Então, era o que eles podiam fazer. Se eles não tiverem experiências boas, eles não vão dar a você algo bom. Eles vão dar apenas o que eles podem, da informação que eles têm. Então, você tem que liberar isso, tirar isso de você, para que você seja a primeira pessoa a mudar essa realidade e ter um relacionamento diferente, para mostrar a eles que é possível. Mesmo que eles não estejam aqui, mas para mostrar a você também que isso é possível. Aí você vai se habituar a viver coisas boas, a olhar relacionamentos bons, assistir filmes de relacionamentos maravilhosos, nada de algo ruim, com traição. Se você assiste novelas, gente, as novelas, por mais que tenham um amor no meio, mas você vê mais intrigas e mais coisas que desconectam do amor, das relações, do que realmente algo bom e positivo. Então, não adianta. Você precisa limpar também o que está no seu entorno, que é as informações que você o tempo todo está vendo ali. Use frequências de amor, tem a 432, que é uma frequência muito boa, e a 528 Hz, que ela traz uma ressonância bem tranquila, e ela é a ressonância do solfejo, e aí isso faz com que você escute e viva isso. Você pode até fazer uma auto-hipnose, tem de graça muitas vezes no YouTube, sobre relacionamentos ou limpeza que você pode fazer das questões de relação que você teve com seus pais, com sua família, para limpar essa questão de relacionamentos. E na questão financeira, a mesma coisa. Você precisa listar quais foram as experiências. Por exemplo, eu tive muita pobreza na vida, eu vivi com muita escassez, faltava tudo, o dinheiro era muito difícil, eu via meu pai sofrendo, ou minha mãe, você vê, e minha mãe lutando e batalhando, não sei o quê, e o dinheiro não chegava. Então, essas informações estão registradas também no seu inconsciente. E aí você vai o tempo todo afastar o dinheiro, porque para esse inconsciente, o dinheiro tem que ser sacrificado e pouco, porque é para mostrar que tem que lutar por isso. Mas não é assim. Tudo é uma energia, tudo é uma consciência. Dinheiro é uma energia, é uma consciência. Basta você viver em paz com ele e ele vem para você com facilidade. Você pode até perguntar quais as possibilidades que tem que eu não estou percebendo e que se eu tivesse, eu teria um bom relacionamento. Você pode perguntar isso à noite. Ou quais as possibilidades que tem que eu ainda não percebi que podem mudar minha vida financeira. Mostre-me, subconsciente, universo, Deus, o que você quiser. Mas se você fizer essa pergunta todas as noites, questão relacional, questão do trabalho, questão do dinheiro, questão da vida que você quer, você vai conseguir uma resposta. E aí você vai saber o caminho. Se conecte com quem verdadeiramente você é. E aí você verá a resposta. E conseguirá, com certeza, ter a vida que você merece.
tá? Diz aí o que você deseja tanto e qual o caminho que você quer. Se você botar esse comentário, eu vou fazer aqui um vídeo sobre isso, tá certo? Beijo, tchau, tchau.